E a grande diferença é essa. Paulo, quando ele diz, eu sei estar abatido, eu sei sofrer, eu sei passar por toda situação, tem a mudança, tem falta, tem tudo, ele não está sendo aí um triunfalista, dizendo, eu passei por toda a situação e agora estou rico, estou bem, venci. Não. Ele estava numa cadeia quando disse isso. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu passei por toda a situação porque eu estava em Cristo. Eu estava sempre alegre, cheio do Espírito Santo, em todas as situações pelas quais eu passei. E eu continuo passando. Mas estou feliz, estou alegre com meu Deus. Não como esses triunfalistas, que se ele estiver passando por qualquer situação ruim, ele diz que é do diabo, ele diz que essa situação está contrária à Bíblia, e vai por aí afora. Mas Paulo passou por todas as situações, e ele começou a sua carreira trabalhando, fazendo tendas, e terminou a sua carreira como prisioneiro. Não ficou rico, dono de mansão, dono de riquezas e mais riquezas, não. Mas morreu feliz, morreu alegre, morreu em comunhão com o Espírito Santo. Diferentemente do que acreditam esses que são adeptos da teologia da prosperidade. Nós temos aí os seguintes passos na nossa lição. Primeiro, prosperidade na adversidade. Depois nós temos aí prosperidade na humildade. E depois nós temos aí prosperidade na caridade e na unidade. Dentro dessa primeira parte aí, a prosperidade na adversidade, nós temos aí o primeiro tópico, escassez e abundância. Depois nós temos aí perseguição e rejeição. Então vamos ver aí dentro dessa primeira parte, prosperidade na adversidade, primeiro tópico, escassez e abundância. Então, uma das regras básicas da interpretação da Bíblia é a análise do texto de acordo com o seu contexto. Por conseguinte, quando alguém, para fantasiar uma existência saudável, rica e isenta de problemas, fundamenta-se, por exemplo, em Filipenses 4,13, está perversamente torcendo a palavra de Deus. Então, quando alguém diz que o crente tem que ser rico, não pode passar por doença nem problema financeiro, ele está aí descaradamente torcendo a palavra de Deus. Ele está sendo totalmente ignorante a respeito da palavra de Deus, principalmente quando ele vai usar aí tudo posso naquele que me fortalece. Então ele não entendeu nada do que está escrito aí, ele não leu nem aí uns 2 ou 3 versículos antes e nem depois do que está registrado na palavra de Deus. Então ele não tem conhecimento do que está falando, ele está sendo totalmente ignorante a respeito da palavra de Deus, porque não analisou nada do texto nem do contexto. Então nós temos que olhar qual era a situação quando isto foi escrito, em que período isso foi escrito, o que estava realmente ocorrendo com quem escreveu, o que estava ocorrendo na cidade que foi escrito, o que estava ocorrendo na época em que foi escrito, qual era a situação ali do governo, da cidade, da sociedade, da família. Então tem que se analisar essas coisas para nós podermos estudar realmente a palavra de Deus e ver o que significa a palavra de Deus. Nós devemos estudar a palavra de Deus sempre fazendo pergunta para a palavra de Deus. E sempre quando nós fazemos uma pergunta, geralmente a resposta está pertinho da dúvida que nós tivemos. Está alguns versículos antes ou alguns versículos após. Se não estiver, está em outra parte da Bíblia, mas existe a resposta, porque a própria Bíblia vai responder a Bíblia. Por exemplo, esta semana eu vi na internet aí um problema, muitas pessoas com a dúvida muito grande sobre quando Jesus falou, olha, está aqui no meio de vocês alguns que não morrerão antes de ver o reino de Deus. E aí as pessoas estavam em dúvida, e algum respondia uma coisa, um ia lá para o Apocalipse, o outro ia não sei para onde. Então, sendo que lá em Marcos, no primeiro versículo após Jesus dizer isso, lá diz que Jesus pegou João, Pedro, Tiago e levou-os a um lugar ali perto de um monte,
E ele subiu lá e transfigurou-se diante deles. Apareceu ali Moisés, Elias e Jesus num corpo glorificado. E eles tiveram a visão disso aí, eles viram isso aí acontecer. Então eles estão vendo o quê? Uma manifestação do reino de Deus. Estão vendo como será o futuro deles, que corpo eles terão no reino de Deus. É uma manifestação ali, é uma revelação. Está sendo mostrado o reino de Deus do futuro para eles. É isso que Jesus estava dizendo antes. Que eles não iam morrer aqui na terra sem ver essa parte do reino de Deus aí, como é que é no reino de Deus. E aí as pessoas fazem tanta confusão e tal, e imaginam tantas coisas para responder a pergunta, sendo que o primeiro versículo depois responde o que está escrito. Então são coisas simples que as pessoas complicam demais, sendo que a Bíblia já está explicando o sentido daquilo. Assim também esse versículo, se a pessoa lesse um pouquinho antes, soubesse um pouquinho mais da vida de Paulo, entenderia completamente o que quer dizer o versículo. Além do mais, o próprio Cristo advertiu-nos: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, gente, a autoridade máxima para assuntos bíblicos é Jesus. Tudo que você tiver dúvida na Bíblia, procure o que Jesus falou a esse respeito. E adote o que Jesus falou como sendo a norma correta de se interpretar a Bíblia. Jesus resolve todas as questões. Vamos ver o que Jesus falou a esse respeito. Pronto. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Pronto, acabou. Se alguém disser para você assim, o crente não pode passar por aflição, você diz, ó, eu sou cristão, sou seguidor de Jesus. E eu acredito no que Jesus falou. E Jesus falou que nós teremos aflições no mundo. Então isso que você está ensinando está fora da palavra de Deus. Pronto, está resolvido o problema. Mas não. A pessoa deseja tanto não ter problema que acaba acreditando na mentira, que não vai atrás do que Jesus falou a esse respeito. Então vejamos, pois, o que realmente quis dizer o apóstolo. Antes de mais nada, Paulo declara sua total dependência de Cristo em todas as circunstâncias. Ele diz, olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então nesse versículo o apóstolo deixa bem claro que, embora já houvesse experimentado escassez e abundância, jamais deixou de confiar em Deus. Sejam quais fossem as circunstâncias, o Senhor Jesus era a sua contínua suficiência. É por isso que nele o apóstolo podia todas as coisas. Então existe aí muita gente que ele não pode passar por situações difíceis. Por quê? Se ele é rico e fica pobre, ele deixa Jesus. Ou se ele é pobre e fica rico, ele deixa Jesus. Já o apóstolo Paulo diz, olha, eu tanto sei passar por escassez, como sei passar por abundância. Eu já passei pelas duas situações e permaneci firme com Cristo. Então é aquilo, tem muita gente que ora muito quando está passando por aflição, por tribulação, por doença, por necessidade financeira. Aí ora muito, está muito em comunhão com Deus. Mas quando está bem financeiramente, está bem de saúde, está bem de relacionamento social e tal, pronto, se esquece de Deus. Então nós devemos aprender com Paulo. Em todas as situações, nós devemos estar em comunhão com Cristo, sabendo que em tudo nós dependemos de Cristo. E nós não podemos deixá-lo porque estamos passando por algum problema. Ele nunca nos prometeu que nós não passaremos por nenhum problema. Se alguém, portanto, quiser justificar a teologia da prosperidade com base na vida de Paulo, perde o seu tempo. Ele não ficou rico no seu exercício ministerial. Pelo contrário, ele iniciou seu ministério fazendo tendas e terminou sua carreira em uma prisão em Roma. No final dos seus dias, precisou que Timóteo lhe enviasse uma capa para se aquecer no cárcere. O que disso concluímos? O contentamento do apóstolo não dependia da abundância ou da escassez de bens materiais, mas da suficiência em Cristo. Então é interessante. A teologia da prosperidade se baseia principalmente no Antigo Testamento. Quando ela vai para o Novo Testamento, ela quer colocar uma situação de prosperidade onde não cabe de jeito nenhum.
Então eles querem o que querem, dar um jeitinho de arranjar pelo menos alguma base para apoiar a sua teologia no Novo Testamento. Mas como é que vai encontrar? Vai procurar em Jesus, não tinha onde colocar a cabeça. Vai colocar em Paulo? Como? Começou fazendo tenda, pobre, e terminou uma cadeia, pobre. Como é que vai apoiar essa teologia da prosperidade? Vai olhar para João, para Pedro, Tiago, vai achar onde vai achar essa riqueza? Uma igreja perseguida, não sabiam nem se estariam vivos no outro dia. O tempo todo estavam pedindo para Jesus voltar para levá-los. Ele acordava de manhã cedo, cada um acordava de manhã cedo, já pensando na volta de Jesus naquele dia. Estavam sempre prontos para o arrebatamento. Não estavam nunca preocupados em adquirir riquezas. Então, como vão arranjar alguma base no Novo Testamento? Não tem. Aí ficam torcendo a palavra de Deus. E o problema é que levam tanta gente para o engano, porque as pessoas são tão amarradas nas coisas materiais que acabam se deixando levar por essas coisas, por essas histórias, por essas fantasias. Existem aqueles que não leem a Bíblia e nem querem entender a Bíblia do jeito de Deus, mas querem entender a Bíblia de acordo com seus líderes, que cada dia ficam mais ricos, enquanto o povo, cada dia, mais pobre. Não importa para eles, importa que eles fiquem ricos. Então nós vemos aí que Paulo estava até passando frio, pediu para Timóteo trazer a capa para ele, estava com frio, não tinha ali um conforto na sua cela ou na sua casa onde ele morava. Ele não tinha conforto, ele não terminou seus dias numa vida mansa, tranquila, cheia de dinheiro, nada disso. Mas terminou da melhor maneira que se pode terminar uma carreira, uma vida aqui na terra, em comunhão com Deus, tendo certeza que estaria com o Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade que todo cristão deve ter e deve buscar. Então, ainda dentro da primeira parte, ainda, prosperidade na diversidade, no tópico 2 nós temos aí perseguição e rejeição. Então, apesar de Paulo haver escrito a epístola aos Filipenses durante o seu encarceramento, impressiona-nos ver-lhe a alegria e o regozijo. Tal fato evidencia uma grande verdade. A alegria do cristão independe de circunstâncias, pois é a demonstração da verdadeira paz com Deus. Então Paulo abriu essa igreja em Filipos. Nós sabemos que não foi através de uma sinagoga, parece que Filipos ainda não tinha uma sinagoga, foi através de Lídia, ali na beira do rio. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a pregação, o ensino de Paulo, e ela então se converteu, chamou-os para a sua casa, eles foram, e ali então a igreja foi iniciada. E nós vamos ver que Paulo, ele agora prisioneiro em Roma, escreve a esta igreja que estava na cidade de Filipos. E essa cidade, ela só foi evangelizada por Paulo nessa época, porque Paulo estava indo para outra parte, mas ele foi chamado por Deus, foi orientado pelo Espírito Santo a ir a Filipos, a Macedônia. Apareceu para ele ali um anjo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi, e essa região da Macedônia, que você vê aí no mapa. E ali então ele evangeliza Lídia. Algumas mulheres estavam ali. E a Lídia, ela não era judia, era uma gentia, pagã, e trabalhava vendendo púrpura. Ela era da cidade de Tiatira. Ela então se converte, leva-os para sua casa e a igreja começou ali. Paulo agora está escrevendo por quê? Porque depois que ele foi preso, ele esperava que todas as igrejas que ele havia aberto mandasse algum tipo de ajuda. Por quê? Porque eles deviam a ele a sua salvação, na verdade. Mas ninguém se lembrou disso, de ajudá-lo. Nem
com companheirismo, com amizade, visitando, porque tinham medo de serem presos também, e nem enviando nada para ajudá-lo,